Bom, seguinte, queridões, como está aparecendo aí para vocês, o tema da nossa slide aula de hoje é a região sul. Só para lembrar, essa é a segunda de uma série de 5 slide aulas especiais que eu farei sobre as regiões brasileiras. A primeira está lá no nosso canal, está lá no Descoordenadas, que é sobre a região centro-oeste. Quando nós falamos, queridões, da região sul do nosso querido país, nós estamos falando daquela região mais individualizada perante ali o cenário, perante o geral das regiões brasileiras. Por quê? Primeiro, porque o sul é a menor das nossas macro-regiões e também aquelas com menor número de estados. São apenas 3 estados, essa macro-região corresponde a menos de 10% do nosso território. Além do mais, é a única que tem a sua maior parte do território fora da zona tropical, como o sul é cortado pelo Trópico de Câncer, aqui no norte do Paraná. Ela fica, sua maior parte, na zona temperada sul, e ela também teve ali as suas condições de formação territorial e também de ocupação diferentes das outras regiões. Se principalmente em Nordeste e Sudeste nós tivemos uma ocupação baseada ali na monocultura, baseada no latifúndio, já na região sul, que tem uma ocupação de época semelhante, né, uma ocupação contemporânea, predominaram o tipo de povoamento, predominou aquela agricultura familiar. Como eu falei, essa região, desde 1967, é composta apenas por 3 estados. O nosso popular Paraná, e a capital, sua capital é Curitiba, Santa Catarina, que vai ter a capital na cidade de Florianópolis, e o Rio Grande do Sul, onde a sua capital é Porto Alegre. Em 1967, a proposta vigente acabou por eliminar o território do Iguaçu, que pegava ali territórios do Paraná e Santa Catarina, e ele acabou dividido entre esses 2 estados. Foi essa a última alteração territorial que nós tivemos no Sul. Quando nós falamos dos aspectos naturais do Sul, queridões, eles são relativamente simples, a começar pelo seu relevo. Na região sul, vão se destacar 2 grandes planaltos. O planalto da Bacia do Paraná e também o planalto das Serras do Atlântico. Entre esses 2 grandes planaltos, ao longo do estado de Paraná, de Santa Catarina e norte do Rio Grande do Sul, vai aparecer a maior das depressões do estado, que é a depressão periférica da borda leste. Já lá no Rio Grande do Sul, queridões, vai aparecer uma nova depressão, que é a depressão periférica sul-rio-grandense, que vai estar associada ao pequeno Planalto sul-rio-grandense. Também nessa região, destaca-se ali as planícies de origem fluvio-marinhas, né, de planícies lacustres também, que são a planície das Lagoas dos Patos e Mirim. A região sul ela foi a única região brasileira atingida diretamente pela última glaciação. Então, o desgaste desses planaltos, o desgaste dessas depressões está associado a esse evento geológico. A hidrografia, ela não é das mais diversificadas em termos de grandes rios. 2 grandes bacias, e as 2 são fronteiriças. A bacia do Paraná, que aqui nessa região tem muitos afluentes do próprio rio Paraná e não dos seus rios formadores, e a bacia uruguaiana, que vai pegar os rios tanto de Santa Catarina quanto do Uruguai. O rio Paraná, importantíssimo, ele e seus afluentes pela produção de hidroeletricidade, que a gente vai ver mais para frente, e o nosso querido rio Uruguai, importante ali para a plantação de arroz ao longo da sua bacia, né, o arroz que está sendo tão debatido aqui no Brasil, e também a sua função geopolítica, ao fazer as fronteiras do Brasil com a Argentina e do Brasil com o Uruguai.
Além delas, alguns pequenos rios que nascem no Planalto Atlântico e correm para o oceano também têm destaque nas bacias agrupadas do Sul, exceção ao Rio Grande do Sul, onde esses pequenos rios vão desaguar na Lagoa dos Patos ou na Lagoa Mirim. Eles não desaguam diretamente no Oceano Atlântico. O clima dessa região ele é marcado pela predominância da sua posição latitudinal. Como essa região é cortada no seu ponto norte pelo Trópico de Capricórnio, os climas tendem a ser bem mais frios, a sua média térmica é bem mais baixa do que no restante do Brasil e a sua amplitude térmica maior. Predominam ali climas heterotérmicos e de boa pluviosidade, bem distribuída ao longo do ano. O tropical de altitude, lá no noroeste do Paraná, o subtropical de verões quentes, ao longo ali da fronteira com o Paraguai, Argentina e Uruguai, e nas regiões mais elevadas, nas regiões de serra ou de planaltos mais elevados, a presença do subtropical de verões suaves. Aqui, alguns climogramas que demonstram isso. O subtropical de altitude lá de Londrina, o tropical de verões quentes de Porto Alegre e o subtropical de verões suaves das regiões serranas. Já a vegetação, ela acaba por acompanhar essa variação climática. A mata das araucárias, importante bioma brasileiro hoje praticamente extinto, ela acompanhava as regiões de maior planalto. O uso da madeira e a libertação das terras, a liberação das terras, acabou por devastar essa mata. Lá no extremo sul, nos campos gaúchos, vão ocorrer nas regiões de coxilhas, que ocorrem principalmente nas depressões e planaltos baixos do extremo sul do Brasil. Já a vegetação litorânea, ela vai acompanhar todo o recorte litorâneo, onde vão aparecer restingas, dunas, mangues, que principalmente no extremo sul, lá na estação ecológica do Chuí, ainda se apresentam muito preservadas. A vegetação do sul ela já foi bem desmatada, ela já está bem antropizada. O homem já mexeu bastante nessa vegetação. Aqui alguns exemplos da nossa querida mata de araucária, a floresta tropical, que eu não comentei, mas ela ocorre no norte do Paraná, né, uma continuação da vegetação que existia no sul de São Paulo, os campos e coxilhas gaúchas naquelas regiões de depressão e aqui uma foto ali da estação ecológica do Chuí, onde mostra a sua vegetação rasteira, no caso aqui, as suas restingas. Os principais problemas ambientais, eles estão todos ligados ao alto nível de desmatamento. A mata de araucária, para o aproveitamento madeireiro e também para você liberar aquele bom solo de terra roxa para o plantio do café e depois de outras culturas, acabou reduzida a menos de 1% da sua área original. Hoje a gente encontra a araucária apenas em alguns parques preservados. A araucária assim, selvagem não existe mais. Já o sudoeste do Rio Grande do Sul, ele convive com o problema da arenização. A arenização, ela é uma mudança de certa forma natural, mas que a atuação da pecuária, não nas regiões de planície, mas nos planaltos e depressões, acaba por acelerá-la. Ela consiste no aumento da deposição de sedimentos sobre essas áreas baixas, o que mostra a nossa segunda foto ali, acaba por soterrar as gramíneas, que é uma vegetação bem baixa que nós temos. A pecuária ajuda a acelerar esse processo ao ritmo que o gado não só descampa essas gramíneas, como também ajuda no seu processo de compactação, dificultando a absorção de nutrientes, dificultando a reposição natural da vegetação. Não podemos deixar de destacar que nessa região nós também temos grandes hidrelétricas. O grande exemplo é a hidrelétrica de Itaipu,
mas ao longo do rio Paranapanema, fronteira de São Paulo com o Paraná, nós também temos várias outras que acabam matando praticamente o rio Paranapanema. Todos esses problemas causados, como o desmatamento, como o assoreamento dos lagos, como a repulsão da vida selvagem, como a perda de solos agricultáveis, é aí um grande dilema, é um grande problema que se carrega junto com essas grandes obras. Do ponto de vista humano, queridões, a gente vai ter no sul a terceira região mais populosa do Brasil. Ela só fica atrás do Sudeste e do Nordeste, mas como a sua área é menor que a área nordestina, ela ultrapassa em população relativa. É a terceira mais populosa e a segunda mais povoada das regiões brasileiras, sendo que Paraná e Rio Grande do Sul são estados ali já quase chegando nos 11 milhões de habitantes e Santa Catarina ainda ali com seus 6 milhões e meio. Quando nós falamos do crescimento natural, queridões, o sul ele tem um crescimento natural estável. É uma região que, pelo seu crescimento vegetativo, ela passa por um envelhecimento populacional. Incrementa esse envelhecimento populacional o fato de ser uma região com saldo levemente negativo. Embora seja uma região de muita qualidade de vida, queridões, ainda mais se comparado com outras áreas do Brasil, no sul predominam os movimentos de saída, principalmente a saída de jovens agricultores ou de jovens que vivem nas cidades, que tendem a ir para as novas áreas de expansão econômica, principalmente para as novas fronteiras agrícolas, o centro-oeste até a década de 90. E o Mapitoba, a partir dos anos 2000, foram as regiões que mais receberam migrantes vindos do sul do Brasil. Etnicamente, queridões, essa região ela tem uma predominância de brancos em sua população. É a região brasileira onde esse grupo étnico ele é mais majoritário. São poucos descendentes da etnia preta e são poucos também os pardos, indígenas e asiáticos, acaba também sendo pouquíssimos representados. Essa composição étnica, ela está diretamente ligada, queridões, à forma como o Sul se ocupa, a forma como o Sul se coloniza. Por quê? O Sul ele está ligado ao fim do Tratado de Tordesilhas, quando em 1750 Portugal e Espanha assinam o Tratado de Madrid, a terra passaria a pertencer àqueles que primeiro a ocupassem. No grande parte do Brasil, queridões, Portugal teve um trabalho até facilitado, porque a Espanha tinha pouco interesse. Porém, ali na região sul, como uma entrada para o interior da região da América do Sul, né, através ali dos seus grandes rios, através do Paraná, através do Paraguai, houve sim uma disputa de ocupação. Então, Portugal correu para ocupar aquela região. Só que ao contrário do que ocorria no Nordeste, ao contrário do que ocorria no Sudeste, os aspectos naturais do Sul não permitiam um latifúndio em larga escala, não pelo menos de produtos que seriam facilmente vendidos na Europa. Então, Portugal teve que partir para uma colonização do tipo de povoamento. E aí ele passou a aliar várias necessidades. A primeira delas, a busca de acordos e aproximação diplomáticas com outros países europeus, sobretudo ucranianos, russos, eslavos ali da Europa Oriental, poloneses, mais algumas levas de italianos e portugueses, né, que chegaram ali na região das serras. Isso incrementou uma política racista do período, que era o branqueamento da nossa população. O Brasil não queria ser marcado por um país de população negra, por um país de população parda, e dessa maneira acabou alocando esses migrantes através ali de minifúndios, onde nesses minifúndios eles passaram a criar uma policultura familiar e, consequentemente, a terra acabou mais bem dividida.
Como o trabalho era feito pelas famílias, não havia um tráfico negreiro tão forte nessa região, o que acabou por atrair poucos negros, o que acabou por gerar poucos pardos. Os indígenas, que eram numerosos nessa região, acabaram se deslocando principalmente para o Paraguai durante o processo de ocupação. As comunidades jesuíticas Guarani, por exemplo, que eram uma referência, ou os Guarani do Sul, muito estudados pela arqueologia, pela sua forma peculiar de habitação, acabaram sendo expulsos e se refugiando no Paraguai, ou simplesmente sendo exterminados pelos estancieiros gaúchos. Essa divisão de terras, além de influenciar na distribuição étnica, acaba influenciando também nos aspectos socioeconômicos. A boa distribuição fundiária acabou levando a uma boa distribuição de renda ao longo da história. Uma boa distribuição de renda é um dos principais caminhos para um alto padrão, para uma boa qualidade de vida. Então, quando nós olhamos o IDH dos estados brasileiros, nós vemos ali os 3 estados da região sul entre os 5 maiores IDHs. Santa Catarina, Paraná e Rio Grande do Sul, nessa ordem, são respectivamente o terceiro, o quarto e o quinto estado do Brasil em IDHs, reflexo da boa distribuição fundiária. Essa boa distribuição fundiária também reflete na forma como a região se urbaniza. Ao contrário de outras regiões, onde nós temos ali a formação de megacidades, a formação de megalópolis, destacam-se na região sul as médias cidades. Temos 2 metrópoles de influência nacional: Curitiba e a sua pequena região metropolitana, e Porto Alegre, que tem uma região metropolitana um pouco maior. De resto, queridões, o Sul vai ser marcado por cidades médias que buscam ali um protagonismo e uma disputa de redes regionais. É o caso de Londrina, de Maringá, de Ponta Grossa, de Cascavel, de Foz do Iguaçu, no Paraná, de Chapecó, Joinville, Blumenau, Criciúma, Lages, Camboriú, em Santa Catarina, Uruguaiana, Santa Maria, Passo Fundo, Pelotas, Rio Grande, aqui no Rio Grande do Sul. Os aspectos econômicos dessa região, eles lembram muito os aspectos do resto do Brasil. Por quê? O setor primário é o setor de maior destaque, tanto na geração de riquezas, quanto também na ocupação da peia. Ainda predominam em muitas regiões as pequenas e médias propriedades de base familiar, onde recentemente passam a se destacar na produção ali de uvas, principalmente, criando uma importante indústria vinícola, tanto no setor primário, quanto no secundário, quanto no turismo, portanto, no setor terciário. Algumas áreas do Paraná e do Rio Grande do Sul, principalmente, começam a se voltar para uma monocultura comercial, sobretudo de grãos. A soja teve o seu início da expansão no sul do Brasil. O milho também tem ali a sua principal região, o girassol, o feijão e principalmente o arroz. 80% do arroz brasileiro é produzido na região sul. O algodão, de origem herbácea, e as frutas temperadas, como as peras, as maçãs e principalmente as uvas, também são produzidas nas regiões de serra. A pecuária, ela se destaca não só pela sua diversidade, como pela sua importância cultural e econômica. Produz-se praticamente de tudo na região. O Paraná se destaca ali com seus porcos e com as suas aves, pequenos criadores que vendem a sua produção para grandes frigoríficos, e a mesma coisa acontece com Santa Catarina, que além das aves, também é o estado brasileiro de maior produção ostricultora de ostras e de carnicicultura também, que são os camarões. Já o Rio Grande do Sul, ele tem uma tradição maior de gado extensivo,
ali na campanha gaúcha, destinado principalmente ao corte, e o gado extensivo ao redor da grande Porto Alegre, onde você tem uma indústria de laticínios muito presente. O Rio Grande do Sul também é o estado líder no Brasil em gado ovino, tanto para a produção de derivados do leite, quanto para o aproveitamento da lã, quanto para o aproveitamento da carne desse tipo de gado. No extrativismo, você vai ter um forte extrativismo vegetal, no caso da araucária, usado pelo país todo, no caso do pinhão, da erva mate e do imbuia, em consumos mais locais. O carvão mineral, ele vai se destacar como principal ativo do extrativismo mineral, é ali no Vale Carbonífero de Santa Catarina a maior produção nacional de carvão, o único lugar onde o carvão é economicamente viável, mas além disso, o caulim e a argila para a fabricação de vasos e o petróleo, principalmente na camada pré e pós-sal em alguns campos do litoral de Santa Catarina, ganham espaço. Já a pesca nessa região também é muito importante. Lembrem-se que essa região é atingida pela corrente fria das Falklands. Com a corrente fria das Falklands, você traz pequenos animais do oceano, atrás dos pequenos animais. Você tem os pequenos peixes, atrás dos pequenos peixes, os peixes médios, atrás dos peixes médios, os peixes grandes, o que facilita a pesca em larga escala no sul do Brasil. Quando nós falamos, queridões, da indústria, nós temos uma região que tem muita potencialidade. O que, que atrai e o que, que motiva a industrialização da região sul? Primeiro, a mão de obra mais qualificada do país. Em termos de ensino médio, em termos de anos, é a região de mais anos de estudo do Brasil. É também uma região com saldo de energia muito forte, onde nisso daí se destaca o estado do Paraná. Ela tem ligações rodoviárias, ferroviárias, aeroviárias, de navegação de cabotagem com o Sudeste e dois grandes portos, o Porto de Rio Grande, lá no Rio Grande do Sul, e o Porto de Paranaguá, especializado lá no sul do Paraná. Dessa maneira, você vai encontrar dois grandes tipos de indústrias na região sul. Indústrias locais de base familiar, como indústrias têxteis, moveleiras ou alimentícias, a Ering, por exemplo, a Malve, paga nós, são empresas de capital local no sul do Brasil, ou algumas transnacionais que, ao fugir da deseconomia de aglomeração no Rio de Janeiro e principalmente na Grande São Paulo, se instalam ali nas regiões metropolitanas de Curitiba e de Porto Alegre, querendo aproveitar também o seu bom mercado consumidor. No setor terciário, a energia que é oferecida, Foz do Iguaçu ali abriga a usina binacional de Itaipu, segunda maior usina hidrelétrica do mundo, que é ali, embora seja uma aberração social ambiental, ela é um fenômeno da engenharia e consegue produzir muita energia, 10% da demanda brasileira, e o turismo também ele é muito importante na região sul. Pode ser um turismo de compras, como é em Foz do Iguaçu, pode ser um turismo balneário, como é a Ilha do Mel, como são algumas cidades de Santa Catarina, como Balneário Camboriú, como Bombinhas, pode ser um ecoturismo ou turismo de aventura, como em Torres, pode ser um turismo gastronômico, como em Gramado, como em Canela, pode ser um turismo de negócios, como ocorre em Curitiba, pode ser um turismo histórico, como ocorre em Garibaldi, como ocorre em Itajaí, ou pode ser um turismo climático, daquelas pessoas que buscam passar frio, como em São Joaquim, Torres ou Cambará do Sul. Em relação aos transportes, é uma região muito bem servida por rodovias federais e também por rodovias estaduais, e na malha ferroviária ela também tem algum destaque ali para a estrada de ferro Teresa Cristina, construída em Santa Catarina, que é uma das mais antigas do Brasil.
Os portos, eles são distribuídos ao longo de toda a sua faixa litorânea, portos muito importantes, alguns muito especializados, como Itajaí, Paranaguá e Rio Grande, e os aeroportos, eles estarão nas capitais e ao longo das principais cidades, como Londrina, Foz do Iguaçu, Bagé e Navegantes. Muito bem, queridões. Espero ter sido útil. Essa foi a slide aula sobre a região sul. Gostou? Curte e compartilhe as coordenadas geográficas. Obrigado. Tchau, tchau. Até mais.